Bom dia, é uma alegria estar aqui em mais um congresso SOCESP, uma sociedade que eu respeito tanto e admiro tanto, e eu gostaria então de cumprimentar os seus dirigentes, a Cristina, em nome de todos eu cumprimento os demais, por mais um congresso SOCESP. Muito obrigado também pelo convite para participar dessa sessão de abertura para falar sobre o papel da tecnologia na qualidade assistencial. Para iniciar, eu queria apresentar uma frase que foi dita por Steve Jobs há vários anos, e ele disse o seguinte: penso que as maiores inovações do século XXI estarão na intersecção da biologia e da tecnologia. Uma nova era está começando. Para que os senhores possam avaliar o quão verdadeira é essa frase do Steve Jobs, acho que a maior métrica seria frequentar, pelo menos por um ano, uma vez, o congresso do HIMSS, que é Healthcare Information and Management System Society. Esse é um congresso gigante que fala sobre tecnologia na área médica. São 42 mil participantes, mais de 1.000 expositores, 300 sessões, os corredores são lotados, as salas são lotadas, o que demonstra bem o interesse das pessoas nesse assunto a respeito de tecnologia e inovação na área médica. O papel da tecnologia na qualidade do atendimento ao paciente cardiopata, e eu, obviamente, vou falar um pouco sobre medicina como um todo, mas com viés em relação à cardiologia, é multifacetado e envolve diversos aspectos que contribuem para a melhoria dos cuidados de saúde. Aqui estão alguns pontos que eu acho que merecem ser destacados a respeito de diagnóstico, melhorias, etc. E eu vou revisar com todos vocês rapidamente alguns desses pontos e alguns desses itens que nós hoje estamos convivendo no dia a dia. O primeiro é o diagnóstico precoce e preciso, através de imagens avançadas, inteligência artificial e machine learning. Os diagnósticos estão cada vez mais precisos. Eu digo sempre que, antigamente, quando eu operava um paciente, alguém trazia uma máquina de eco para fazer o eco pós-operatório, eu não conseguia entender nada das imagens, eu não tenho formação ecocardiográfica. Hoje em dia as imagens estão tão precisas que eu, com facilidade, consigo identificar as estruturas. Porque a tecnologia avançou tanto e as imagens são tão melhores que é fácil, até para um cirurgião, sem formação em ecocardiografia, conseguir avaliar. Um exemplo rápido, por exemplo, de como a inteligência artificial tem avançado é a possibilidade de, através da fala automatizada, identificar alterações vocais e, através dessas alterações, identificar graus de insuficiência cardíaca do paciente. Esse é um exemplo, nós temos vários. O Bacal, Fernando Bacal, lá no INCOR, já há vários anos, ele, através do hálito, conseguia prever e avaliar a perspectiva do doente em relação à sua insuficiência cardíaca. Um outro ponto que chama a atenção é o monitoramento contínuo, através de dispositivos vestíveis e implantáveis e a telemetria e o monitoramento remoto. Nós temos uma quantidade enorme de vestíveis para tentar monitorar remotamente ou presencialmente as condições do paciente. Então, nós temos não só apenas relógios, que são os mais conhecidos, mas nós temos coletes, camisetas, pulseiras, anéis, e através disso nós podemos avaliar e entender melhor o que está acontecendo com o nosso paciente. Um exemplo disso é um projeto que nós estamos desenvolvendo lá no Inova INCOR, junto com a Samsung, onde nós conseguimos monitorar pacientes após a cirurgia. E qual é a graça disso? O interessante é que nós vamos dar alta para esse paciente com 3 dias de operado. Ele saiu da UTI, veio para o quarto, passou um dia, está bem, nós colocamos um vestível e vamos monitorá-lo em casa. Nós vamos saber se ele está tendo, qual é a frequência cardíaca, qual é a saturação, como é o eletrocardiograma dele, e qualquer coisa, a alteração, isso é comunicado para uma plataforma e nós convocamos o paciente. Ou seja, nós conseguimos agilizar extraordinariamente a evolução desse paciente. Mas qual é a aceitação desses wearables pelos pacientes? Essa é uma pesquisa que foi feita que mostrou
que o interesse do paciente em compartilhar dados de dispositivos com os médicos chega a 96%. Os pacientes querem isso, eles estão interessados nisso. Qual é a probabilidade de você selecionar um médico que usa dados ao invés de um que não usa dados? 91%, em ser provável ou muito provável. Os pacientes querem isso, eles estão interessados nisso. Você gostaria que seu médico prescrevesse metas de saúde para monitorar com seu dispositivo pessoal? 85% dos pacientes que foram entrevistados se mostraram favoráveis a isso. Um outro ponto que eu acho que chama muito a atenção são os chamados tratamentos personalizados através da medicina genômica, Big Data e análise preditiva. Isso é uma revolução na medicina. É uma revolução. Todos os senhores hoje já sabem o que isso significa. Por exemplo, a oncologia de precisão. Hoje, os pacientes, eles são tratados individualmente. Obviamente que não todos, e obviamente que nem em todos os locais, mas isso está avançando fortemente. Ou seja, nós vamos individualizar o tratamento e prever, através da genética e dessas avaliações todas, qual é a expectativa do paciente desenvolver a doença e quando isso poderá ocorrer. Melhoria em procedimentos e intervenções é um outro tópico que eu queria chamar a atenção de vocês. Intervenções chamadas minimamente invasivas. Ninguém nessa sala, em sã consciência, diria o seguinte: você prefere uma enorme incisão que vai do pescoço até o umbigo ou você prefere uma incisão pequena ou um furo e fazer o mesmo tratamento? É inerente. As pessoas não estão mais interessadas em grandes procedimentos e grandes agressões. Essa é a era das menores agressões. Então, intervenções minimamente invasivas podem identificar dois procedimentos, dois tipos de ações que são muito, muito notórias hoje em dia. A chamada cirurgia robótica e a utilização das válvulas transcatéter, as TAV. E também, na sequência, eu vou falar um pouco sobre realidade virtual e impressão 3D. A cardiologia é uma das áreas mais notórias em incorporação tecnológica, devices e dispositivos de tecnologia mais avançada. Antes, eu queria fazer uma rápida passagem sobre o uso dos robôs em cirurgia. Esse é o dado em cima à direita, vocês podem ver o dado de 15 anos das prostatectomias realizadas na Alemanha. Em cima, a curva que é a descendente é a cirurgia aberta. Em 15 anos, olhem o que aconteceu. A cirurgia veio caindo progressivamente. E o gráfico que é ascendente é a cirurgia robótica para tratar a próstata. Ela vem ultrapassando a cirurgia aberta. Ou seja, na Alemanha, robótica hoje é o procedimento preferencial, porque agride menos, porque traz menos efeitos deletérios no pós-operatório, porque é mais rápida e, enfim, é o procedimento de escolha. No Brasil, qual é o momento da cirurgia robótica? É um momento de expansão. Já são mais de 100 robôs instalados no país, dobrou nos últimos 5 anos. O aumento dos procedimentos robóticos cresceu mais de 400%. Houve redução do custo, que era um custo proibitivo, primeiro para conseguir comprar o robô e segundo para conseguir utilizar os descartáveis do robô. Esse custo vem caindo e o avanço da tecnologia tem estimulado que cada vez mais pessoas, cirurgiões, se treinem nessas técnicas, portanto, capacitação das pessoas. E sobre a TAV, que é um outro procedimento que teve um impacto extraordinário. A TAV vem mostrando um crescimento em relação ao tamanho desse mercado que se estima vai chegar em 2032 a mais de 10 bilhões de dólares. E hoje ele está ao redor de 6 bilhões, portanto, praticamente vai dobrar nesses próximos anos até 2032. Então, isso serve para dimensionar o quanto a indústria está apostando no crescimento dessas tecnologias muito avançadas.
Um outro ponto que chama a atenção, que eu queria também comentar, que eu disse que seria a possibilidade dessa tecnologia ajudar no treinamento e no planejamento, principalmente cirúrgico. Eu vou voltar só para que a gente consiga ver... deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui. Ver o Marcelo aqui em cima, à direita, o doutor Marcelo Jatene, treinando uma cirurgia que ele iria realizar através de realidade virtual. Essa era uma criança que tinha... eram gêmeas siamesas que estavam unidas pelo tórax e o coração de uma estava ligado ao coração da outra através de alguns vasos. E isso se conseguiu identificar claramente por realidade virtual, por impressão 3D, e se identificou exatamente o diâmetro do vaso, aonde ele deveria ser ligado, qual seria a estratégia cirúrgica. E o Marcelo ali em cima treinando a forma como ele iria realizar essa operação. Depois de tanto treinamento e tanto envolvimento, a operação teve sucesso. Foi uma operação meticulosamente planejada, com ajuda muito importante da tecnologia, que preparou as peças cirúrgicas, que conseguiu identificar as lesões que precisariam ser tratadas e que permitiu o treinamento da equipe cirúrgica. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que melhora a qualidade do atendimento, é a educação e suporte ao paciente e ao especialista, né? São os aplicativos em saúde e a telemedicina e teleconsultoria. Eu tenho alguns pequenos dados para mostrar. Segundo a estatística desse Instituto de Ciência Humana, em 2021 eram mais de 350 mil aplicativos que podem ser baixados e que servem para ajudar no controle de doenças e na perspectiva de tratamento. O problema é como escolher com tantas opções, de 350 mil aplicativos em 2021. Então, acho que esse é um dos problemas que a tecnologia traz, né? Ela avança de uma maneira que, às vezes, as pessoas ficam confusas de como fazer. E um outro ponto que também acho importante, que eu comentei a respeito de teleconsultoria, eu tenho um exemplo muito nítido para trazer para vocês e que, para mim, foi muito impressionante. Foi durante a época da Covid. Nós temos lá no Instituto, no INCOR, uma UTI pneumológica muito avançada. Ela dita regras de ventilação mecânica mundiais. Hoje, parte dessas regras foram introduzidas por essa UTI e esses componentes e esses nossos colegas, chefiados pelo Carlos Carvalho, são grandes experts no assunto. Quando veio a Covid, os pacientes iam para a UTI, aos montes, não tinha vaga mais nas UTIs, e os pacientes morriam por problema respiratório. Se discutiu entre nós, o Carlos discutiu, ele falou, eu consigo ajudar essas pessoas. Nós temos estratégias para ventilar, para cuidar desses pacientes. Então, o que aconteceu? Com a ajuda de teleatendimento, nós passamos a apoiar essas UTIs. Foram 34 hospitais públicos apoiados pela UTI pneumológica do INCOR. Nós passamos a dar plantão dia e noite e acessar cada uma dessas UTIs periodicamente, diariamente, para poder orientar e tentar auxiliar esses plantonistas que estavam à distância. Foram atendidos quase 2.000 pacientes, o treinamento das pessoas, da enfermagem, dos médicos, chegou a mais de 16.000 pessoas, tudo por teleatendimento, tudo envolvendo tecnologia. E os dados foram muito impressionantes. Em 4 meses, desde que o modelo foi inicialmente usado, que foi em abril de 2020, até julho de 2020, a queda da mortalidade nessas UTIs veio de 73% para 58%. Foram salvas centenas de vidas, com apoio de teleconsultoria e telemonitoramento dessas unidades à distância. Outro projeto que nós estamos desenvolvendo também bastante interessante é o apoio que o INCOR está dando a algumas instituições em cirurgias de congênitos. Inicialmente, nós apoiamos a Universidade Federal do Maranhão. Então, no INCOR, nós temos uma sala de controle, aqui à esquerda, onde médicos,
enfermeiros, perfusionistas e anestesistas passam a interagir com a cirurgia que está sendo realizada na outra cidade, no outro centro, em outro centro cirúrgico, e nós podemos conversar como se fôssemos uma equipe auxiliar para ajudar no ato operatório. À direita, nós temos visões da sala operatória. E a mais impressionante é a visão do cirurgião. Ele tem uma câmera que vê a imagem muito ampliada. Então, os médicos do INCOR, as pessoas que estão dando suporte do INCOR, conseguem ver a imagem que o cirurgião está operando, por exemplo, uma comunicação interventricular, e sugerir detalhes. O ponto pode ser mais à direita, mais fundo, não afunda esse ponto porque pode pegar o sistema de condução. A perfusionista diz, o seu prime está muito alto, eu reduziria o prime. O anestesista discute com o anestesista e nós conseguimos monitorar on time e simultaneamente o monitor que eles estão vendo lá com o monitor que nós estamos vendo aqui. Nós fizemos isso num centro, já estamos expandindo para mais 2 centros, serão 3, e já há perspectiva de fazer isso em outro país. Estamos discutindo com cirurgiões de Angola para poder apoiá-los em cirurgias simultaneamente. Isso era algo impensável há pouco tempo atrás. Não se tinha essa ideia de uma equipe apoiar outra equipe à distância. Isso teve um impacto grande, obviamente, na mídia, acabou sendo assunto do Fantástico, a BBC se interessou e acabou vendo. Todos os pacientes foram operados sem nenhuma complicação, ótima evolução, não saíram do seu centro, ficaram na sua cidade, pacientes do Sistema Único de Saúde, e puderam ser atendidos em casa com apoio de uma equipe muito mais experiente e muito mais treinada para auxiliar essas operações. Por fim, uma das últimas itens que eu acho que valeria a pena chamar é a eficiência operacional. O prontuário eletrônico, todos conhecem, isso ganhou uma eficiência extraordinária, e automação de processos. Nós temos usado lá no Instituto, desenvolvemos um projeto junto com o grupo de física da Universidade de São Carlos, um modelo de robô capaz de desinfectar por ultravioleta ambientes que precisam ser desinfectados. Isso tem funcionado perfeitamente. Eu coloco o robô na sala, ele começa a escanear a sala inteira e fazer a desinfecção, e, portanto, isso também tem avançado. Essa revisão desses principais pontos serviu para mostrar que a tecnologia é hoje um auxiliar indispensável à medicina. Todos os senhores sabem disso, concordam com isso, convivem com isso e trabalham com isso. Essa é a era dessa tecnologia da telemedicina que está avançando tanto. Entretanto, para terminar a minha apresentação, eu queria fazer alguns comentários, pois há desafios a serem vencidos. Nós estamos preparados para esta era de altíssima tecnologia e de saúde digital? Eu só vou dar um exemplo. Nós temos entre nós as diferentes gerações. São pessoas que nascem em diferentes épocas. Vocês aqui nessa sala já se identificaram em que época vocês estão. Baby Boomers, geração X, Y, Z, geração Alpha e assim por diante. Qual é o problema disso e o que isso implica, as diferentes gerações? Eu sou Baby Boomer. Eu nasci no período entre 40 e 60. O problema é que as pessoas nascidas em diferentes gerações têm diferentes comportamentos. Elas agem diferente, pensam diferente, trabalham diferente, têm princípios diferentes. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo. Comunicação. Os baby boomers usavam telefone. A geração Z usa online. A geração Y, celulares. Eu só recebo ligação telefônica de gente da minha idade. Eu não recebo ligação de jovem. Ele não liga. Ele manda mensagem. Então, na prática, o que isso implica? Isso implica que mesmo em relação a essa tecnologia, e as visões são diferentes, nós vamos ter que trabalhar juntos. Porque eu não trabalho só com baby boomer. E o pessoal da geração Y ou X não trabalha só com gente da geração X ou Y. Nós trabalhamos em associação.
foi dito muito aqui pela doutora Ketty, em colaboração, foi dito pelo Renato, em colaboração, nós estamos juntos, nós vamos conviver juntos. Então, essa necessidade é fundamental e esse é um desafio a vencer, porque nós vamos pensar diferente, nós vamos agir diferente e nós vamos trabalhar juntos. Esse é um exemplo mais bem acabado do que eu estou falando. Hillary Clinton estava dando uma palestra e as pessoas resolveram fotografá-la. Só que elas fotografaram de costas para aparecer na foto. Mas se vocês prestarem atenção, tem um sujeito ali no meio com uma barba branca que está fotografando de frente. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção diz a elevação dos custos dos planos de saúde. Isso é uma realidade. Esse é um levantamento que foi feito, e esse slide me foi cedido pelo Dr. Alexandre Abizaid, que em 10 anos praticamente o crescimento populacional no nosso país foi de 8,5%. E o gasto per capita em saúde foi de 135%. É desproporcional. Isso não acontece só aqui. Nos Estados Unidos, em 10 anos, eles dobraram o gasto em saúde. Dobraram. Alguma coisa entre 2 trilhões de dólares para 4 trilhões de dólares. Mas por que isso acontece? Por vários motivos. Vários motivos. Envelhecimento da população, as pessoas passam a usar mais o sistema, gastam mais, mas também incorporação tecnológica. Incorporação tecnológica é cara. Vai numa farmácia e pede o antibiótico mais moderno. Pergunta quanto custa. Custa uma fortuna. Por quê? Porque foram anos de pesquisa, anos de teste, anos de preparo para lançar o produto. É caro. Então, tecnologia implica em custos elevados. E a incorporação tecnológica eleva o custo do atendimento em saúde. Então, esse é um outro desafio que nós temos que imaginar. É importante que a gente faça esse raciocínio. Eu tenho mais uma, queria acrescentar mais um dado, que da mesma forma que nós temos os baby boomers e as gerações mais jovens e temos que conviver, nós todos temos que conviver com diferentes gerações de equipamentos. Eu não vou no hospital que só tem o equipamento mais moderno. Não, tem, às vezes, olha que coisa maravilhosa que chegou, espetacular, olha, faz um débito, faz isso, faz aquilo. Mas eu tenho aparelhos antigos. Então, nós, do jeito que temos que conviver com pessoas de gerações diferentes, nós também temos que conviver com gerações de equipamentos e tecnologias variadas. E esse também é um outro desafio que nós temos que ter. Aliás, nós temos muitos desafios. Nós temos as tentações do século XXI e nós temos os problemas de 60 e 70. Nós estamos enfrentando a maior problema com a dengue, todos estão cientes disso. Então, nós, além de lutar com diferentes gerações, além de ter problemas, diferenças tecnológicas, além de ter problema da incorporação, que é muito cara, nós temos também outros problemas. Eu sempre faço essa pergunta para encerrar a minha apresentação, ou perto de encerrar. Novas tecnologias são parte do problema, são parte da solução ou são as duas coisas? Para um país que tem limitações como o nosso, nós precisamos refletir bem. E outra coisa que eu também me chama muito a atenção é que hoje as pessoas convivem com a tecnologia com muito mais facilidade no passado. E elas convivem de uma forma natural, né? Quem tem acesso usa a tecnologia, mas quem não tem acesso também conhece a tecnologia. E ela vai usar a tecnologia quando ela estiver disponível para ela. Para terminar, eu diria que as tecnologias auxiliam muito no cenário médico e têm um enorme potencial transformador. A incorporação de novas tecnologias digitais é irreversível. Temos que conviver com diferentes gerações de tecnologia. A incorporação tecnológica geralmente implica em custos mais elevados, por isso é necessário pesar bem custos e benefícios. Eu costumo dizer que a incorporação precisa ser feita de uma maneira inteligente, né, para não quebrar o sistema.
A tecnologia desempenha papel importante na melhoria da qualidade do atendimento, desde o diagnóstico e monitoramento até o tratamento e a gestão contínua da saúde. Inovações tecnológicas não só aumentam a precisão e a eficácia dos cuidados, mas também melhoram a experiência do paciente e os resultados clínicos. Elas contribuem para uma saúde mais sustentável e eficaz. Nós, quando começamos com o Inova Incor para cuidar de inovações, tecnologias, etc., nós éramos 2 pessoas, fomos para 3, hoje já somos 15. Isso vem crescendo, em colaboração também com outras áreas, como TI e assim por diante, o que demonstra o quanto isso está avançando. Então, eu gostaria de encerrar e, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade. Muito obrigado.